Bom, oggi sexta-feira, 2 horas da tarde. Conseguiram fazer a tarefa? Era exercício 5, né? Se não estou errado. Exercício 5, passar as formas seguintes, né? Para o imperfeito do indicativo. Allora, passar as formas seguintes para o imperfeito do indicativo. Sim. Quem quer começar? Não, eu preciso de texto, quem está fazendo? Imagina que já foi uma pessoa para fazer. O que aconteceu? A Vitória, ela fez a tarefa errada. Beh, olha, não é a primeira vez que acontece. Porque não, mas tem às vezes exercício que pede transpor os verbos do capítulo 5 para o tal tempo, né? Estamos no capítulo 8, então todos interpretam que é o capítulo 8 que deve transformar os tempos, ao invés do capítulo 5. É diferente, acontece. Bom, quem quer começar? Pode ser eu. Tá bom, Eloá, Santa Eloá. Audimos. Você, como procedeu para saber que tempo é e que pessoa é? Eu fui para o dicionário e Sim. peguei a terceira palavra. Qual palavra que procurou? Eu procurei a palavra, eu achei íris no Audimos. Allora, em Audimos você procurou no dicionário e encontrou o paradigma áudio, correto? Sim. Então tem áudio, audis, audire. Audire, ire, indica que é de qual conjugação? Da quarta. Da quarta. Depois vai no quadro sinóptico dos verbos, das conjugações. Audível. 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 Audivamos. Audibate. Audiba. Sim. Eu ouvia. Como isso aqui é audimos, que pessoa é? Primeira pessoa. Primeira pessoa, singular ou plural? No singular. Não, primeira pessoa singular é áudio. Eu. Segunda, singular ou plural? Singular. Tu. Audis. Se você olha o presente de áudio, tem áudio, audis, audit. Audimos, auditis, audium. Então está no presente qual pessoa? Áudio. Como? Terceiro? Pera lá. Pera. Áudio, eu, primeira pessoa do singular. Audis, tu, segunda pessoa do singular. Audit, ele ou ela, terceira pessoa do singular. Audimos, nós, primeira pessoa do plural. Auditis, vós, segunda pessoa do plural. Áudio, eles ou elas, terceira pessoa do plural. Então, pode falar? Então é a primeira, não é? Sim, mas não é completo. Primeira do plural, que pode ser primeira do singular. Não é a mesma coisa, né? Primeira do singular, eu. Primeira do plural, nós. Primeira pessoa do singular. Não, primeira pessoa do singular é áudio. Audimos a primeira pessoa do plural.
audio, audis, audit. Primeira, segunda, terceira pessoa singular. Audimus, auditis, audio. Primeira, segunda, terceira do plural. A gramática da língua portuguesa é igual, né? Os pronomes pessoais são três. Três no singular, três no plural. Então, audimos é a primeira pessoa do plural. Para transportá-la, transferi-la no imperfeito do indicativo mesma pessoa, como se torna? Você deve passar as formas para o imperfeito do indicativo da mesma pessoa. É isso que queria dizer o exercício. Se audimos a primeira pessoa plural do presente, deve passá-la pela primeira pessoa plural do imperfeito. Audiere. Ma no, o imperfeito do indicativo. Audiebam, audiebas, audiebat, audiebamus, audiebatis, audiebam. Audiebam é a primeira pessoa singular, audieba segunda pessoa singular, audieba terceira pessoa singular. A primeira pessoa do plural é audiebamus. Então, audimos se transforma em audiebamus. Nós. Não pede a conjugação inteira do imperfeito, entende? Só pede de passar pela mesma pessoa do presente para o imperfeito. Então o caminho é sempre o mesmo, é correto como você fez. Passar primeiro pelo dicionário, ver a qual conjugação pertence e depois quadro sinótico das conjugações. O verbo rident. Terceira pessoa do personagem. Terceira conjugação. Rident. È ridere, non è ridere, è R longa, non è R breve. Se no seu dicionário está escrito com R breve, deve corrigir. Ride o rides, ridere è da segunda, R longa. Né? Então, no quadro sinótico das conjugações, segue vídeo. Tá dando eco. Não. É que está fazendo. Não? Tá dando eco. Está fazendo barulho. Boa tarde, Hugo. Então, ridem como se... É? Está fazendo eco, não é culpa minha. Tudo certo? Oi? Agora sim. É o microfone da Eloá que está dando eco. Tudo bem, Hugo? Sim. Bom, conseguiu fazer exercício 5? Bom, já está feito. Já está feito desde a penúltima aula. Muito bem. Então me fala como você traduziu, ou melhor, como passou para o imperfeito audimos. Audieba, audiebat.
ao diabates, ao dieta. Sim, você conjugou inteiro. Audimos, que pessoa é? Não. Vittoria Riden, voltando ao nosso Riden, falamos que é da segunda conjugação, né? Da segunda. Professor, não me lembro. Hugo, está travando. A conexão ali sempre é ruim, infelizmente. Não, não fica ruim não. É que aqui atrás tá meio que bagunçada, eu coloquei um fio pra mostrar. É que a tua voz vai e vem. A tua imagem trava e destrava. É isso que eu quero dizer. Bom. Vittoria Eloá, Riden. Que pessoa é? Primeira pessoa do plural? Como? Primeira pessoa do plural? Primeira? Não, não é a primeira. Primeira do plural é ridemos, que segue videmos. Conseguem eliminar o eco? Não, não sabemos o que é. Mas antes do começo não dava este problema. Saiu depois, entrou Hugo e ali. Quando chega Hugo, destrói tudo. Agora, sendo da segunda conjugação, rideo, segue video. Conjugando rideo, tendo como modelo video, eu tenho rideo, rides, ridet, ridemus, ridetis, ridem. Ou seja, ridem é a terceira pessoa plural. Se eu devo passá-lo pelo imperfeito, conjugando o tempo inteiro, eu tenho rideo, video. Videvam se torna ridebam. Ridebam, ridebas, ridebat, ridebamos, ridebatis, ridebant. A terceira plural é ridebant. Então, ridem se transforma em ridebant. É mais claro ou mais complicado? Poderia explicar novamente? Sim. Agora, eu tenho ridem. Claro? Olho no dicionário rideo. Rides, ridere e relongo. Pertence à segunda conjugação. Sempre lembrando, primeira conjugação tem infinitivo presente que termina em are. Segunda é relongo. Terceira é breve. Quarta ire. Aqui é ridere. Segunda.
Então segue como modello video, pagina 148. Está acompanhando até aqui? Ok. Agora se devo congiugare o presente di rideo como video, tenho rideo, rides, ridet, ridemus, ridetis, ridet. Aqui no exercício pede ridem. Ridem é terceira pessoa plural. Videm, ridem. Correto? Agora vamos passar para o imperfeito. Eu tenho videvam, video se transforma em videvam, rideo, ridevam, ridebas, ridebat, ridebamus, ridebatis, rideban. Qual é a terceira plural? Rideban. Então, ridem se transforma em rideban. É mais claro? Agora vamos ver amas. Amas devo procurar no dicionário para saber a qual conjugação pertence. Qual verbo encontro no dicionário? É a primeira. Encontro. Amo, amas, amare. Como termina em are? Amare é primeira conjugação. Quadro sinótico dos verbos. Encontro. Amo, amas, amat, amamos, amatis, amant. Ali já está conjugado. Amas, que pessoa é? É a segunda pessoa do singular. Pessoa, exatamente, segunda singular. Eu devo passá-la pela segunda singular do imperfeito. Como fica? Amada. Amada. Amavas. Exatamente. Hugo, você fez assim? Agora nós temos a típitis. De onde vem este típitis? Dicionário. Qual verbo que encontro? Hugo, qual verbo encontro no dicionário? Se devo procurar accipitis. Vamos procurar o da primeiro drive para típio. Agora, Vittoria correttamente falou accipio, ok? Temos accipio, accipis, accipere, R breve, a qual conjugação pertence?
segunda. R breve, Ugo, non è R longa. Ah, tá. A Cipre è da tercera, ma la pergunta è tercera A o tercera B? Terceira. Tercera A segue l'ego. Accipio termina in io a primera pessoa, accipio è tercera V, perché segue modello capio. Se fosse accipo sarebbe tercera A, segue l'ego, ma chi è accipio? Então segue capio. Continuando, accipitis, che pessoa è? Eu tenho como modello capio, então accipio, accipis, accipit, accipimus, accipitis, accipium. Terceira pessoa do plural. Não, desculpa. Segunda pessoa do plural. Sì? Do indicativo. Sì, esatto. Agora devo passarla per la seconda pessoa plural do imperfeito. Do imperfeito fica Acipiebatis. Accipiebatis, esattamente. Né? Tenho come modello capio, io tenho accipiebam, accipiebas, accipiebat, accipiebamus, accipiebatis, accipiebam. Né? Agora tenho est. Est di qual verbo vem? É o verbo ser, né? É o verbo sum, exato. E você encontra o imperfeito do verbo sum na página 53. Porque sabemos que sumus não pertence a nenhuma conjugação. Est, que pessoa é? Essa seria é, né? Seria a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do singular é sou, sum. Se é, que pessoa é? Segunda? Não, tu és. Ele, ela é. Est. Então, a terceira pessoa do imperfeito era a primeira, eras a segunda, era a terceira. Singular. Não, eramos. Você tem o imperfeito de sum antes dos exercícios, na página 53. Uhum.
não tem nada a ver com bam, bas, bat, etc. Porque não pertence a nenhuma. Eu não tô entendendo. Como? Eu não tô entendendo. Por quê? O som não seria, como for conjugar o som no imperfeito dedicativo, né? Era. Exatamente. Se est é terceira pessoa singular, qual é a terceira pessoa do singular no imperfeito? Era, exato. É isso que eu falei. É por isso que o verbo sum é sempre colocado fora das conjugações regulares. Porque não pertence a nenhuma. Meu Deus, é complicado falar com um eco assim. Não pertence a nenhuma delas. Né? Por isso que é colocado sempre de fora. É por isso que eu falei, é oportuno que vocês, em cima de uma folha, um caderno, escrevam todos os tempos do verbo sum que vamos encontrar, capítulo por capítulo. Porque senão não se lembra que tempo é e deve procurar de um lado ou outro do livro. Ao invés, neste caso, tem tudo ali na frente. Agora, olhamos o último verbo, leggo. Oi? Professor, Pode falar? posso fazer uma pergunta? Os verbos da terceira B terminam, o infinitivo termina em qual? É que eu tô fazendo aquela régua para poder... Sendo da terceira... Quando for conjugar os verbos, poder ver. Sendo da terceira, sempre termina com R breve. A B, A e B pertencem ambos à terceira, que era breve. São dois grupos. A sua voz está travando, mas tento de explicar. A terceira conjugação se divide em dois grupos, A e B. Mas ambos pertencem à terceira era breve. Qual é a diferença entre o grupo A e o grupo B? A diferença está na primeira pessoa do presente do indicativo. Tem a referência de leggo, grupo A, e capio, grupo B. Qual é a diferença? Que leggo termina com O, capio termina com io. Mas ambos pertencem à terceira breve. Leggere, capere. Não muda nada. Tem somente essa diferença, que alguns verbos terminam com O, na primeira pessoa do presente indicativo, e seguem leggo. Outros terminam com io, como antipio,
mas são poucos. E seguem capio na conjugação, mas sempre pertence na terceira, ere breve. Capere, leggere. Accipere, leggere. Igual. Né? E a quarta conjugação? A quarta é ire. Tem nada a ver? Ire. Agora, volto a dizer. Quando precisamos saber a qual conjugação pertence um verbo, é preciso ir no dicionário. Lá tem paradigma de cada verbo. A terceira palavra é o infinitivo presente. Se o infinitivo presente termina em are, aquele verbo pertence à primeira conjugação. Se termina com ere longa, pertence à segunda. Se termina com ere breve, terceira. Ire, quarta. Né? Aquele conjunto de tempos verbais que encontramos no dicionário se chama paradigma do verbo. É igual para todos. Todos têm a mesma sequência. A primeira palavra é a primeira pessoa do indicativo presente. A segunda palavra é a segunda pessoa do indicativo presente. A terceira palavra é o infinitivo presente. É a terceira palavra que nós precisamos olhar para saber a qual conjugação pertence aquele verbo. E volto a dizer que o verbo sum é um verbo anômalo. Não pertence a nenhuma conjugação. Mas como é o mais importante, e o mais frequente da língua latina, é sempre colocado, cada tempo que encontramos, é colocado ele também, mas é colocado fora. Porque é extremamente irregular. É tão anômalo que pode ser subentendido, pode ser omitido. Ou seja, se você encontra uma frase sem verbo, com certeza é verbo sum. E volto a dizer que a primeira parte do Ave Maria, a oração Ave Maria, é sem verbo, não tem nenhum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ponto. Não tem nenhum verbo. É o verbo sum subentendido. Agora temos leggo. Leggo, eu vou procurar no dicionário. Encontro. Leggo, legis, leggere, ere breve. A qual conjugação pertence? A terceira. A ou B? A. Terceira A. Muito bem. Eu vou no quadro sinóptico dos verbos, terceira A, e encontro exatamente leggo. Leggo, que pessoa é? Primeira, segunda, terceira, singular ou plural? Terceira pessoa do singular. Não, leggo é a primeira. A terceira é leggi. Primeira pessoa do singular. Exatamente. Agora eu devo passá-lo na primeira do imperfeito. O imperfeito ficaria leggero. Leggevano. Exatamente. Então, leggo si trasforma in leggevano. Né? Mas voltamos sobre isso, porque todas as vezes agora vamos repetir a mesma coisa. Né? Importante é seguir sempre o mesmo caminho. Dicionário, quadro sinóptico.
dicionário, quadro sinótico. Ou seja, ogni verbo pertence a um grupo. Menos o verbo sum, ovviamente. Ele é um verbo anômalo. Só que, a diferença dos nossos dicionários, quando nós procuramos um verbo, no dicionário de língua portuguesa, ou de língua italiana, de língua francesa, etc., eu encontro o verbo no infinitivo, simples, só. Ao invés, no caso do latim, eu encontro uma sequência de tempos. E o primeiro é sempre a primeira pessoa do indicativo presente. Então eu vou encontrar o verbo que termina em O. Leggo, accipio, faccio, amo, etc. A primeira pessoa do indicativo presente termina em O. Né? E encontro esta sequência. Por que foi colocada esta sequência? Para facilitar as coisas. Porque sem esta, como dizer, esta classificação, antes era um caos total. Não se sabia que tempo era aquele verbo e a qual conjugação pertencia. Foi por mérito da Igreja Católica que começou a classificar, organizar os verbos e as declinações também dos substantivos. Então, quando você encontra um substantivo ou um adjetivo, passa pelo dicionário e depois o quadro sinótico para ver a qual declinação pertence. No caso de verbo, passa no dicionário e depois no quadro sinótico das conjugações para ver a qual pertence aquele verbo específico. O caminho é sempre o mesmo: dicionário, quadro sinótico, dicionário, quadro sinótico. Não tem outra maneira. Senão o cérebro explode. Porque é muita coisa. Dúvidas ou perguntas, por enquanto? Não? Vitória, não seja triste, porque vai acontecer o seguinte, que já a partir do capítulo 12, que vamos começar no mês que vem, porque hoje é a última aula nossa antes das férias, cada verbo que vamos encontrar, vamos ver no dicionário a qual conjugação pertence. Chega um ponto, Vitória, que o seu cérebro faz tudo automático, sabe? Parece impossível, mas é assim. Porque o cérebro se acostuma a um sistema que você dá a ele. Então, quando você encontra um substantivo, um adjetivo, já automaticamente vai no dicionário e através do genitivo daquele substantivo, você sabe a qual declinação pertence, quadro sinótico dos substantivos. Quando você encontra um verbo, vai no dicionário e através do infinitivo, você sabe a qual conjugação pertence. Vai automaticamente no quadro sinótico das conjugações. Acontece no automático. Como se você fosse um robotinho, sabe? É verdade. É que colocar tudo assim, de uma vez, complica. É complicado. Eu sei. Dá uma confusão danada. E você chega a se perguntar: o que estou fazendo eu aqui? Mas quem me está obrigando a fazer isso? Depois, aos poucos você fala: però consigo fazer, mas que bello, que maravilha, olha aqui, olha lá. E depois chega um ponto com o seu dicionário e qualquer texto de latim consegue aos poucos a traduzir. É assim. É um processo assim. Mas no final dá uma grande alegria, Vitória. É como todos os objetivos que cada um de nós tem, né? Mais é difícil, mais complicado, mais dá vontade de largar tudo. Mas chega a um ponto que você se impõe, chega lá, e quando chega, uma alegria que não tem preço.
Agora, se não tem perguntas, tudo claro, Hugo? Eloá se escondeu, Eloá deixou a Vitória ali in primeira linea, né? Non è giusto, non è corretto. Agora sim, vamos. Podemos ver o exercício 6 tentando de traduzir juntos. Hugo, o que acha? Tá bom. Agora, eu tenho a frase seguinte: os escravos e as escravas estimam os senhores bons. Leio mais uma vez. Os escravos e as escravas estimam os senhores bons. Qual é a primeira coisa que devo fazer? Procurar o verbo. Qual é? Estilo. Estimam. Exatamente. Segunda pergunta. É singular ou plural? Plural. Plural. Então, o sujeito é plural. Qual é? Escravo. Não é completo. Allora, como tenho uma E no meio, tenho dois sujeitos diferentes, ambos no plural, escravos e escravas. A conjunção E serve para dar a mesma importância às duas palavras, a mesma relevância, a mesma função. Claro? É por isso que o sujeito não é somente os escravos ou somente as escravas, mas os escravos e as escravas. Sujeito. Pergunta: em qual caso vai o sujeito? Qual é o caso do sujeito? Nominativo. É o nominativo. Exato. Singular ou plural neste caso? Plural. Exatamente. Agora, nominativo plural de os escravos. Como é escravo? Língua latina? Serve. Não, o escravo é servus. Escravo é servus. Escrava é serva. Estou falando de nominativo singular. Aqui vai no nominativo plural. Então, o nominativo plural de servus Serve. não serve, é nominativo plural de serva. Serve. Não chute. Eu falei, passa pelo dicionário para saber a qual declinação pertence o substantivo. Neste caso tem o servus, genitivo servi, masculino escravo. Se o genitivo é servi, a qual declinação pertence? Quadro sinottico, pagina 94.
Qual é a declinação que tem genitivo singular que termina em I? Uso o meu dedo indicador. Começo com o genitivo do primeiro. Incontro. Rose. Genitivo termina em AE. Então, servus, servi é da primeira. No. Que a primeira tem genitivo que termina em AE. Continuando. Incontro. Domini, pueri, verbi. Genitivo singular termina com I. Então, esattamente come un servus servi. Então, servus servi pertence à segunda declinação e segue como modello dominus. Então, como é o nominativo plural di servus? Servi, esattamente. Lá tem o nominativo plural domini. Servi. Serva, a qual declinação pertence? Tenho serva, serve, genitivo singular, femminino. Se o genitivo singular termina em AE, a qual declinação pertence? No genitivo, aí genitivo singular? Aí, genitivo singular. A qual declinação pertence? Primeiro. Primeira. E qual é o nominativo plural? Di serva. Serve. Então já temos os dois sujeitos, servi e serve. Agora, estimam. Estimam é usado para estimam o verbo amo, amare. Que tempo é estimam? Estimam. Per estimare si usa il verbo amare, amo. Estima, che tempo è? Estimo é terceira pessoa do singular. Como? Se o sujeito é plural, como pode ser singular? Estima? Estimas. No, estima. Io devo olhar o che sta scritto no testo in português. Estima é terceira plural. Qual tempo? Presente, imperfeito, futuro, pretérito perfeito, mais que perfeito, qual? Estima è presente do indicativo. Objeto direto. No, estima è verbo, non è oggetto diretto. Estima è un verbo e si usa il verbo amare. Dicionário, amo, amas, amare. Primeira conjugação.
Aman è presente do indicativo terceira plural. E qual è la terceira plural do presente do indicativo di amare? Tenho lì na pagina 148. Rincontro, amo, amas, amat, amamos, amatis, aman. Então é aman. Servi et serve, aman. Agora voltando à frase em língua portuguesa. Escravos e as escravas estimam os senhores bons. O sujeito e os escravos e as escravas. E os senhores bons, o que é? Estimam quem? O que? Não, quero saber o que é gramaticalmente os senhores bons. Os escravos e escravas, sujeito, verbo, e senhores bons, o que é? Não sempre... Predicado? Mas não, o predicado estimam, predicado verbal. Não sempre procuramos três elementos. Sujeito, verbo, objeto direto. O verbo ou predicado verbal é estimam. Nós começamos com o verbo porque indica ele que indica o sujeito. Mas depois, sujeito e verbo devem indicar se tem objeto direto. Neste caso tem objeto direto? Sim. Por quê? Porque eu tenho o sujeito, os escravos e as escravas estimam quem? O que? Os senhores bons. Estes senhores bons é objeto direto. Pergunta, qual é o caso do objeto direto? Assolutamente não. Você deve olhar o quadrinho de rosa, sempre ter na frente. O quadrinho de rosa da página 44 indica quais são as funções de cada caso. Acusativo, exato. Singular ou plural neste caso? Sim, plural. Acusativo, plural, exatamente. E como é senhor em latim? Dominus. Dominus. E como é o acusativo plural de dominus? Não entendi. Dominos. Os. Depois tem um adjetivo. Bons. Bom é bônus. E segue sempre dominus. Então, como fica? Dominos. Dominus bônus. Bônus, exatamente. Assim a frase inteira se torna: servi et serve, amant, dominos, bonus.
É claro, queridos? Agora, eu deixo como tarefa para a próxima vez, se dá tempo para vocês fazer, as duas últimas frases. Os senhores e a senhora castigavam os maus escravos. Deve seguir o mesmo caminho que fizemos agora com a primeira frase. Só lembrando que temos um sujeito plural, os senhores, e um sujeito singular, que é a senhora. Né? Depois, na última frase, temos as pereiras do jardim eram altas. Altas é um adjetivo de pereiras. Então, primeiro, olhar no dicionário como é pereiras e qual é o gênero desta palavra. Por quê? Porque altas, que é adjetivo, deve concordar em gênero, número e caso com as pereiras. Então, se pereira em latim é singular, é masculino, altas deve colocá-lo no masculino. Mas se pereiras é feminino, deve colocá-las no feminino. Neste caso, na terceira frase, na última frase aqui, não tem objeto direto, que nem sempre o objeto direto está presente. Aqui diz simplesmente que as pereiras do jardim eram altas. Qual é o verbo? Eram. E qual é o sujeito? As pereiras, exatamente. Aqui você tem somente um sujeito do jardim, que vai num caso específico, olhando sempre o quadrinho de rosa, e altas é um adjetivo de pereiras, não tem um objeto direto. Tá bom, queridos? Paramos aqui.